Alô, rapaziada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorini, estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Alô, pessoal, galera do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorini, está no ar mais um 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, pelo YouTube 100% Esporte Oficial. Hoje recebendo Anderson Robson, gerente marketing do Esporte Clube São Luís de Juí e o especialista da casa Vinícius Leal. De imediato, para tratar com o Anderson, uma situação muito interessante, histórica, 3 de julho de 1991. E eu lhe pergunto, naquela oportunidade, São Luís contra a seleção brasileira e 3 anos mais tarde conquistaria mais um título mundial. O Ijuí, o São Luís, então, é ou foi melhor que a seleção da Itália, a Esquadra Azul, Anderson? Tudo bem? Prazer. Boa noite, Flávio. Boa noite, telespectadores aqui do canal. Para mim é um prazer estar falando contigo, né? Agradeço o convite para a gente falar, bater um papo aí sobre marketing esportivo, né? Pelo que os mais velhos, eu não posso dizer porque eu não acompanhei, né? Sou um pouquinho mais novo que 91, mas pelo que eu escuto, o São Luís fez muito mais frente do que a Azurra na final da Copa de 94. Então, acredito que sim, o nosso time era um pouquinho melhor ali do que a Itália. Então, até pelo fato marcante, né, da própria torcida presente lá no Beira-Rio, apoiar, né, o São Luís, aplaudir, começar a torcer pelo São Luís e não pela seleção brasileira. Então, isso só de ouvir, eu não acompanhei, mas só de ouvir esses relatos, então acredito que brincando, mas aquele time lá nosso time do 91, né, com Betinho, com o professor Cassiá, tinha um baita time, tanto que desde 90 ali a gente começou a figurar entre os grandes aí do estado. O Vinícius Leal esteve naquela partida e não foi para assistir o Renato Portaluppi jogando no time do Paulo Roberto Falcão, mas foi para assistir, entre outros, Jânio, Polaco, Caçula, Nilmar e Kiko, João Luiz, Betinho, Negrini, Solis, KT e Edmundo, do técnico Cassiá. Não é, Vinícius? Tudo bem? Pois então, Anderson, eu sou jovem, mas 91 eu já estava lá na arquibancada. E posso dar o meu relato. É cabelo pintado, viu, Anderson? Aquela partida, Anderson, foi histórica para a torcida do São Luís de Juí, que eu cumprimento, que eu saúdo, e foi algo totalmente inédito para mim, né? A arquibancada superior do Beira-Rio estava cheia, quase lotada, e ao natural, a torcida do Grêmio se dirigia para o seu espaço nos Grenais e a torcida do Inter para o seu espaço. E o Tafarel era o goleiro da seleção brasileira. E então, a cada ataque do São Luís era uma vibração em metade do Beira-Rio, e cada defesa do Tafarel era uma vibração na outra metade do Beira-Rio. Foi praticamente um Grenal que a gente acompanhou no estádio do Beira-Rio, e um jogo histórico, né, para o São Luís de Juí e para todos os gaúchos, porque não é todo dia que nós temos uma equipe do nosso estado empatando com a seleção brasileira. Então foi um feito que para mim marcou bastante também, porque eu estava naquela noite lá no estádio. E esse ano, Anderson, de 1991, pelos relatos, é realmente o ano mais marcante da história do São Luís, Anderson? Não posso te dizer se é o ano mais marcante, mas posso te afirmar que é um dos, né? Já falando um pouquinho de marketing aí durante a pandemia, né, que todo mundo se viu obrigado a fechar as portas, digamos assim, principalmente os clubes do interior. E aí tu tem uma certa dificuldade em tu achar conteúdo, né? Então, para te levar aí para tua torcida, principalmente nas mídias sociais, que é tão importante, né? Até em questão de levar, como é que eu posso dizer, levar exposição, né, de marca aí para os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, mas eu gosto de dizer parceiros, né? Não são só patrocinadores.
Então, a partir disso, a gente começou a levar, olha só, a gente criou, toda quinta-feira a gente estava contando histórias, era uma matéria ali que, cara, levava uns 15 minutos para ler, mas valia muito a pena. A gente estreou contando essa história aí de 91, a gente conversou com várias figuras importantes desse time, Betinho, conversamos com o Cassiá, com o Kiko, Polaco. Então, cara, eu lendo, né, não fui eu que fiz, foi a nossa assessora de imprensa, a Maria, que produziu todo esse material. E, cara, até falei para ela que, putz, eu lendo o texto, eu lendo, lendo, né, os relatos daquelas figuras ali contando pra gente, e eu me emocionei porque, putz, que nem o colega disse, não é fácil de ver um clube aqui do nosso estado empatar com a seleção brasileira, jogar, vencer, enfim. Imagina no interior, né? Então, cara, foi um baita fato aí para nossa história, que pode ter certeza que tanto a comunidade aqui de Juí quanto, né, os nossos torcedores aí, que não são só de Juí, são de uma região inteira, mais de 500 mil pessoas aí, sentem muito orgulho desse episódio, né? E também de vários episódios que aconteceram durante a história do clube. Mas acredito que esse daí nunca vai ser esquecido, até pela própria imprensa aí da capital, né? Tanto que saiu aí alguma matéria especial também da Gaúcha. Teve uma taça em cima do Grêmio nesse mesmo ano, né, Anderson? Teve? Não, ou não teve, não me recordo. Foi o... Copa Governador do Estado. Foi a vice? Foi vice, foi né? Vice. Foi vice. Eliminamos o Grêmio na CM, isso. É isso. E perdemos pro Inter na final. Eu sou o mais novo de todos aqui. O Vinícius é o mais antiguinho. Vou retroceder um pouco. Na década de 70, o São Luís foi a Montevidéu e ganhou do Peñarol, lá no estádio Centenário, por 1-0. Também não é para qualquer time do interior, hein, fazer esse feito aí. Exatamente. Na verdade, aqui a gente costuma dizer que os uruguaios são os nossos filhos, né? Na linguagem de futebol, porque foi Peñarol e foi mais um clube do Uruguai que veio aqui jogar aquela Copa Gaúcho. Como é que é? Pode me ajudar aí no nome da Copa? Mas que tinha Peñarol e tinha mais um clube uruguaio, e a gente também passou por cima aqui no 19 de outubro. Não me recordo o nome da Copa agora, mas acho que é uma Copa Gaúcho, não consigo me lembrar, mas é algo nesse tipo. Então, Peñarol, os clubes uruguaios ali passaram, a gente conseguiu vencer. A gente costuma dizer aqui que a gente somos os pais dos uruguaios. Por falar em grandes jogos, já o Vinícius vai falar que tem uma questão importante aí sobre a rede social para falar contigo, Anderson. Mas como é que é a relação, grandes jogos do clássico da região, que agora, infelizmente, por um bom tempo não vai ser realizado, a não ser que seja uma partida amistosa, mas os enfrentamentos contra o co-irmão, podemos dizer assim, o Santo Ângelo? Bom, Flávio, eu consegui viver isso na pele, né? Tanto como atleta, né? Até alguns anos atrás eu era atleta, até participei do acesso do clube em 2017 como terceiro goleiro, acredite. Eu era atleta. Não, eu acredito porque eu fui um bom goleiro também no colégio. Né? Não dava certo na linha, fui pro gol. Então, eu consegui viver isso também como torcedor, né? Fui nos dois jogos, tanto aqui em Juiz quanto em Santo Ângelo, vi o quanto tem aquele ambiente de clássico, né? Principalmente clássico do interior, e duas cidades que historicamente são rivais, né? Não no mau sentido, mas são rivais. Então, tu vê essa hostilização também. Foi meio brabo a partida lá, mas foi muito legal viver isso na pele também como torcedor. E eu lembro que de lá eu saí, cara, quase sem voz. Eu tinha uns 15 anos por aí, 15 anos, e saí sem voz de lá. Então, eu sei que teve, não somente com o Santo Ângelo, né? Ali com o Guarani de Cruz Alta, que também, infelizmente, não existe mais. O Guarani de Cruz Alta, a própria Serpanabi, que já é um pouquinho mais nova, né? Essa história. Mais recente, mas também deu um baita clássico, também uma baita rivalidade, digamos assim.
E também o próprio Gaúcho aqui de Juí, né? Infelizmente agora encerrou as atividades profissionais, só tem amador. Também a gente tem uma certa vantagem em questão de vitórias contra o Gaúcho, então isso que eu consigo tirar um gostinho melhor ainda, né? Pesquisando a história do clube, enfim, dos jogos entre os dois enquanto eram profissionais ainda, dos grandes jogos que eles realizavam, né, antigamente. Vou te falar que dá uma vontade de voltar no tempo só para assistir essas partidas, porque os relatos aqui são muito boas. A lá Grenal, digamos assim. É verdade. Qual é a rede social do momento, hein, Vinícius Leal, que você quer colocar aí para o Anderson? Pois então, Fiorin Anderson, é uma curiosidade, né? Dá para ver que o Anderson é um cara jovem, né? Já nasceu aí nessa geração da internet, né? E como profissional de marketing deve estar bem antenado para as estratégias digitais, né? E acho que é essa a nossa curiosidade de como o São Luís está trabalhando o seu planejamento estratégico no marketing digital. Quais são as principais plataformas que o clube utiliza? Como é que é o planejamento aí de marketing digital? Bom, Vinícius, baita pergunta. Que nem eu falei com o Flávio, né? Fora do ar. Hoje eu a gente tem uma grata surpresa que é aí a rede social do momento, né? Até tá tendo uma briga lá com o Trump, mas para nós está sendo como é que posso dizer, está nos ajudando muito numa estratégia de branding, né? Que é o TikTok. Para ter uma noção, antes de a gente ter o TikTok, antes da gente criar o perfil nessa rede social, a gente mantinha o Facebook, o Instagram e o Twitter, né? Essas três que eram as três maiores, então não tinha como a gente não estar lá. Até porque a nossa torcida é imensa nessas três redes sociais. Para ter uma ideia, só para ilustrar um pouco do que eu vou falar, para comparar também, né? O Facebook a gente tem 18 mil e poucos curtidores, né? Seguidores, enfim. No Instagram a gente chegou agora a 14 mil seguidores e no Twitter a gente está com 11 mil e pouco. Tá. Agora no TikTok a gente em 4 semanas a gente adotou uma estratégia de, claro, uma colaboração também do Vitor lá, que é o coordenador de comunidade lá daqui do TikTok Brasil, né? Que também nos deu uma certa ajuda em algumas coisas. Mas, cara, em um mês, vamos dizer assim, para não dizer um pouquinho menos, para arredondar, né? Hoje a gente está com 40 mil seguidores no TikTok. Então, cara, cada vídeo é em torno de 100 mil, 80 mil, 90 mil visualizações por vídeo. Por enquanto a gente tem bem pouco, né? A gente tem cerca de uns 11, 12 vídeos, talvez menos. Mas o engajamento está sendo muito, muito enorme, né? Tanto questão de visualizações, que é o principal, né? O alcance ali. Também a questão de curtidas, comentários é muito grande, até porque ali é uma rede social que é majoritariamente de criança, né? Infanto-juvenil, digamos assim. E vendo essa oportunidade, a gente sentou, né? O nosso time de marketing aqui do clube, a gente sentou e começamos a planejar, criar uma estratégia em cima dessa oportunidade que nos apareceu, né? É porque é uma baita mão para a gente entregar, né, a exposição para os nossos parceiros e também a gente elevar a marca do clube, né, tornar mais conhecida ainda. E o que eu penso? Vai rejuvenescer também, né? Vai rejuvenescer a torcida, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Porque o que eu penso? É mais fácil tu moldar uma criança lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, de onde for, do que a um cara de 25, 30 anos ali para moldar, para gostar do clube, isso e tal. Então a gente viu essa oportunidade ali no TikTok e a gente começou essa estratégia. A gente tem até a questão de posicionamento, né, que tu sabe muito bem. A gente adotou essa questão de ser o segundo ou terceiro clube, né, o segundo, terceiro time que a criança torce e o mais legal disso que são crianças do Brasil inteiro que interagem com a gente, são torcedores do Flamengo, do Cruzeiro, do Inter, Palmeiras, Corinthians, todos os clubes que tu imaginar.
E o que mais chamou a atenção também, a gente chegou lá em Portugal, né? Até teve algumas crianças que falaram, não conheço nenhum clube no Brasil, mas agora mas conheço o São Luís. Então o São Luís é o meu time aí no Brasil, para ter uma ideia. Os caras não conhecem o Corinthians, o Flamengo, mas conhecem o São Luís. Que legal. E, tipo, não é 50 pessoas, não são 100 pessoas, 100 crianças, né? São centenas de crianças que interagem diariamente com a gente. Tanto que hoje a nossa fama ali no TikTok é do time mais humilde ali da plataforma. E a gente estabeleceu essa fama, né? Porque é legal. Então a gente acabou se tornando conhecido no TikTok através disso, de interagir com todo mundo que aparecesse, com toda a criançada que aparecesse, a gente estava interagindo, respondendo, brincando, até porque o TikTok é mais isso, né? É mais brincadeira, não é mais o conteúdo institucional, né? Das outras redes sociais. E é isso que a gente vai adotando no TikTok. Então, parabéns pela iniciativa, pelo pioneirismo, muito legal mesmo. Detalhe, Vinícius, que a gente foi o primeiro clube do Sul a entrar no TikTok, um dos primeiros do Brasil. Só que antes, até um mês atrás, a gente não tinha aquele selinho de verificado, tão sonhado selo verificado. Daí foi isso que o Vitor me deu uma baita mão e me deu esse selo. Então por isso que eu conto sempre de um mês, né, para cá, porque foi aí que daí começa o pessoal começa a ver que é um clube de verdade, né, porque tem o selo de verificado e o TikTok não dá para qualquer um. Então aí também nos ajudou muito. Por falar em trabalhar a imagem, enfim, daqui a pouco a gente já está encaminhando o encerramento, enfim, a gente poderia conversar muito mais, mas nosso tempo é curto. Por falar em imagem, marketing, enfim, como é que é trabalhado, e sem falar em São Luís, a gente não tem como não recordar do Paulo Baier. Como é que vocês trabalham essa imagem dele, tem essa aproximação com um dos maiores ídolos da história do clube? Bom, Flávio, aí é outra coisa que eu queria voltar no tempo. Gostaria muito de estar no time de marketing do clube em 2016, quando ele voltou para cá, né? Para encerrar a carreira gloriosa que ele teve no futebol brasileiro, que dispensa comentários, né? Até hoje, até eu brinco ali voltando também ao assunto do TikTok, que alguns jovens, já algumas pessoas mais velhas perguntam, quem que é o São Luís? Eu até respondo lá, né, com o perfil do clube, São Luís é o clube que revelou o Paulo Baier, o mito Paulo Baier, né? Então tu sente um orgulho. Então sempre que dá, a gente tenta vincular, né, a imagem do clube com a do Paulo Baier, porque é inquestionável, né? Saiu daqui, teve uma baita carreira, uma carreira gloriosa, tanto que até pouco tempo atrás era o maior artilheiro do Brasileirão, né? Então, só jogou em time grande aí no Brasil depois que saiu do São Luís. Então, até sempre que dá, a gente tenta postar algum vídeo, alguma coisa, tanto da passagem dele em 2016 por aqui, né? Teve até um vídeo que está circulando no TikTok, que é um dos nossos vídeos mais assistidos também, que é dele dando um chapeuzinho no atleta, acho que do União Frederiquense, 2016. Um chapeuzinho fora do normal, o chapéu que ele deu. A gente aproveitou esse lance aí também para colocar e tentar vincular a imagem dele, né, com a do clube. Finalizar. Porque tem muita gente que não sabe disso, né? Onde ele encerrou a carreira, onde ele começou a carreira, principalmente. E foi no São Luís, então, cara, sempre que dá. Eu não tenho uma aproximação muito grande dele, né? Mas tenho conhecidos que até são mais velhos, digamos assim, que são amigos dele, né? De fazer churrasco, de jogar junto. Eu, infelizmente, não tenho muito contato com ele, mas durante essa pandemia a gente estava tentando organizar uma live, né? Live beneficente aí com o Gui Bertoldo da dupla Time Thiago, que é daqui de Juí, e com o irmão dele, né, com o Eco. Live com o Paulo Baier é difícil, hein? E aí ele topou, ele ia apresentar ele e o Macu, que é um personal aqui de Juí, que também é preparador físico do Sub-17 do clube. E aí, infelizmente não deu, até pela questão de datas e também porque ali se desgastou um pouco essa imagem de live, né? Ninguém aguentava mais. A gente perdeu um pouco o feeling do momento, mas ia rolar uma live com o Paulo Baier e com o Thiago.
Então, duas personalidades, desculpa, do Brasil aí, né? O Thiago fazendo dupla com a TM Thiago, né? Um cantor nacional, e o Paulo Baier, que dispensa comentários. Então, a gente ia atrair bastante público, né? Uma base de fãs muito, muito grande para essa live. E eu acreditava que a gente ia arrecadar bastante coisas aí para ajudar, né, nesse período de pandemia. Mais uma ação que a gente iria fazer, né, de ajuda, já que a gente fez a questão das máscaras lá, a gente fez um 2 em 1, né, nessa pandemia, que era qualquer pessoa que fosse no clube e levasse 3 quilos de alimentos não perecíveis ganhava uma máscara do clube. E a gente fez 300 máscaras e a gente arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos. A gente ajudou 5 instituições aqui em Juí, então, mas só para aproveitar o merchan também para falar um pouquinho disso, porque é um momento bem difícil que a gente está passando, principalmente aqui em Juí, né? Digo também pelo setor de eventos, né? Está sendo muito prejudicado aí, faz quase 6 meses que estão parados. O futebol também prejudicou um pouco, mas claro, é questão de saúde pública, então a gente tem que colaborar, não adianta. Muito bem. 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, com Anderson Robson, marketing do Esporte Clube São Luís, e o Vinícius Leão, especialista da casa. Nesta quarta-feira, para encerrar, boa sorte ao São Luís na Série D, que tudo der certo vai começar em setembro. Obrigado, Vinícius. Valeu. E na próxima semana a gente retorna com mais um convidado. Obrigado, Anderson, pela participação. Obrigado, Flávio. Espero mais convites, tá? Para a gente bater um papo aí. Agradeço também ao Vinícius e quero te parabenizar também pelo projeto, né? Falar um pouquinho de marketing, que querendo ou não é uma função que é essencial, né? Em qualquer meio empresarial, imagina no meio do futebol, né? Então a gente está aqui no Brasil, eu costumo dizer que a gente está um pouquinho longe do pessoal lá de cima, lá tanto da Europa quanto lá dos Estados Unidos, porque lá o pessoal sabe fazer isso, né? Sabe fazer marketing de verdade. A gente está um pouquinho atrás, mas acredito que a gente vai evoluindo aos poucos aí ao passar dos anos. E mais uma vez te parabenizar pelo projeto. Vou ficar de olho aí nos próximos vídeos. Já me inscrevi também e convido também ao pessoal que está assistindo a se inscrever e deixar o like para ajudar. Valeu, rapaziada. Até a próxima semana. Tá dado o recado do Anderson aí. Se inscreva no canal, deixe lá o seu joinha e você vai receber todas as atualizações. Combinado? Até semana que vem.